Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura de hoje está no Salmo de número 39, o versículo 1 a seguir. Eu vou ler até o verso 7. Presta atenção na leitura. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou, incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Olha, esse texto ele nos leva ao raciocínio, à meditação, do quão frágil é a nossa vida e a nossa existência. Eu não entendo por que algumas pessoas se enchem de orgulho, porque algumas pessoas se prendem a pequenas vitórias que alcançam nessa vida e se acham diferentes, comportam diferentes. Existem pessoas que qualquer coisa que elas conseguem na vida transforma a vida delas. Existem pessoas que um pouquinho de dinheiro a mais transforma totalmente a vida delas, o comportamento delas. Existem alguns que só por um trabalho melhor conseguem na vida, são totalmente transformados por isso. E se sentem poderosas, grandes. Acham-se até no direito de humilhar os outros, de tratar os outros com desdém, com desprezo. A palavra de Deus ela é muito sábia, ela é dotada de um conselho profundo de sabedoria. Porque ela diz o seguinte, a palavra diz assim, que nós precisamos apontar os nossos dias, para que nós possamos ter um coração sábio, o nosso coração seja inteligente o suficiente, para nós ver o que realmente interessa nessa vida. O salmista diz assim, olha, o homem, por mais firme que ele seja, ele ainda é vaidade. Por quê? Os nossos dias não podem se comparar à eternidade de Deus. Se nós vivemos muito nessa vida, ainda não se compara à eternidade de Deus. Não dá para comparar. Não dá para ser pequenos deuses como alguns querem ser. Não dá para estarmos numa posição de sermos adorados e glorificados pelos outros. Não. Toda essa glória, tudo isso pertence a Deus. Herodes foi glorificado depois de um discurso, de um sermão que ele fez. Que a Bíblia diz que ele não transferiu a glória daquilo que ele havia feito a Deus. E ele morreu. Ele foi ferido por um anjo e morreu comido de bicho. Sabe por quê? Porque ele não glorificou a Deus pelos feitos e pelas realizações. Nós precisamos parar, refletir, entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida é para a glória de Deus, não é de nós mesmos. E nós precisamos aprender a contar os dias da nossa vida. Existem pessoas que têm pânico de falar de morte. Existem pessoas que fogem da realidade. Mas a Bíblia não diz para fugir dessa realidade. A Bíblia diz que nós precisamos aprender a contar os dias da nossa vida. O Salmo 90, o Salmo de número 90, verso 9 a seguir, o Salmo 9, o verso 9 fala assim, que a nossa vida é como um conto ligeiro. Você pensa, pastor, mas se eu durar 70 anos é muito tempo, se eu durar 80 anos é muito tempo. Talvez você ache assim, mas diante da eternidade de Deus, e a eternidade que Ele nos prometeu, isso é um conto ligeiro, isso é uma história que passa muito rápido. O escritor do maior número de salmos, o rei Davi,
Ele apresentava essa sabedoria, ele apresentava com inteligência essa expressão que nós precisamos entender que o homem, por mais firme que esteja, ele é vaidade. O homem não pode ser vestido de orgulho, achar ser grande coisa, porque na verdade ninguém é grande coisa, mas nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus. Davi morreu com 70 anos, cansado, abatido. Você fala assim, pastor, mas 70 anos é muito. Não é. Em um tempo que os homens viviam mais de 100, 120, 140 anos, Davi morreu com 70. Ele morreu muito novo. Ele morreu jovem ainda. Era um jovem rei para aquela época, quando ele morreu com 70 anos. Olha bem, ainda bem que Davi tinha consciência de que o que interessava realmente era ter comunhão com Deus, era sonhar com a vida eterna. Ainda bem que Davi sonhava, ainda bem que Davi esperava a morte, não com medo, mas como esperança. O Salmo 90, verso 10 fala assim, que a duração da vida é 70, quando há vigor chega-se a 80, mas o melhor disto é canseira e enfado. Olha bem, algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que dos 70 a 80 é enfado, porque as pessoas já estão velhas. Não, Davi, o escritor não disse isso. Não foi Davi, foi Moisés que escreveu esse salmo. O escritor diz o seguinte, o melhor disso tudo, o melhor da vida é canseiro e enfado. Nós nos agarramos às vezes a essa vida como quem não tem esperança de nada melhor do que isso. O Salmo 39 fala assim, em vão amontoam riquezas, em vão amontoam riquezas e não sabem para quem ficará, porque nada do que nós construímos materialmente nessa vida nós vamos levar para o outro lado. Nada do que edificarmos. Nenhuma riqueza que nós acumularmos, ela vai ser levada para o outro lado. O que permanece é a fé, a esperança e o amor. Somente essas três coisas permanecem e passam para o outro lado. Somente como temos fé, como cremos, somente como nós amamos, somente como nós esperamos, é que vai passar para o outro lado. O Salmo 7 diz assim, agora, pois, Senhor, o que espero eu, se a minha esperança está em Ti? Se nós prendemos o nosso coração às vaidades dessa vida, às banalidades dessa vida, nós não temos nada a esperar. Porque a vida está passando, a vida vai passar. Infelizmente, alguns ainda passam mais rápido do que outros. Alguns têm promessa de 70, 80 anos. E eu vejo aí uma pandemia roubando a vida das pessoas, ceifando como um espírito de morte a vida das pessoas. E não só essa, mas todas as doenças mortais que existem nesse planeta roubam o direito da pessoa viver os seus 70 anos. E nós estamos com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade. Às vezes cultivamos isso, não paramos para contemplar nossas misérias. Temos olhos só para ver aquilo que é sucesso na nossa vida. É ruim não ter autoestima. É prejudicial não ter autoestima. Mas tem umas pessoas que têm autoestima tão alta, tão absurda, que não param para refletir na banalidade da vida. Não param para refletir a importância de servir ao Deus de verdade. Não param para refletir que a única coisa que interessa nessa vida é servir a Deus, é observar sua palavra, é viver para Ele, é servi-lo. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 9, fala assim, contemplai as vossas misérias, lamentai e chorai. Olha bem, por que o escritor manda nós contemplarmos as nossas fraquezas? Sabe por quê? Porque quando o homem é capaz de contemplar sua fragilidade, ele consegue valorizar o Deus do céu. Quando o homem consegue contemplar sua fragilidade, ele liga
a sua esperança, aquilo que é eterno. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder algo? O que adianta o homem ganhar tudo nessa vida e não ter a vida eterna depois da morte? Levar para onde? Levar que jeito? Transportar em que as riquezas que acumulamos e amontoamos? Talvez você seja daqueles que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para falar com Ele, que não tem tempo para servir a Deus. Talvez você seja daquele que não tem tempo nem para a tua família, correndo atrás do ouro, correndo atrás de riquezas. Cuidado, isso tudo vai passar, isso tudo está passando. E o apóstolo São Paulo fala assim: me glorio nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que eu sou forte. Sabe o que ele quis dizer? Que quando ele consegue contemplar suas fraquezas, ele consegue entender a grandeza de Deus. Desce do orgulho e sirva a Deus de verdade. Coloque como algo mais importante da tua vida o que é eterno. Porque todas as coisas desse mundo são temporais e passam rápido como um conto ligeiro. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.